No capítulo de hoje, você vai entender como que uma pessoa física pode fazer uma operação que a gente chama de carry trade, que é muito conhecida pelos bancos japoneses, né? E está aí na moda, na macroeconomia, você vê todo mundo falando sobre esse assunto, que é você simplesmente pegar um empréstimo e um juro mais barato para poder fazer investimentos com retorno maior. Então você está literalmente usando o capital de terceiros para se alavancar e fazer exposições em outros lugares, né? Então, no capítulo de hoje eu quero mostrar como que, na verdade, nós como pessoas físicas, se obviamente configurando da forma correta, também podemos fazer a mesma coisa no mercado americano, só que com muito menos risco, né? Porque exatamente o objetivo aqui não é você criar nenhum tipo de alavancagem no sentido literal da coisa, né, com aqueles riscos absurdos dos mercados irem para cima ou para baixo, mas você usar isso da forma correta, economizando muito tempo e também protegendo o seu portfólio e a sua família no meio tempo. Então isso aqui se trata do tipo de engenharia financeira que você só veria normalmente bancos fazendo isso. Então primeiro a gente precisa entender como é que funciona essa mecânica, né, que na verdade tem muito a ver com a regulamentação que foi aplicada nos bancos a partir de 2008, mas o princípio é o seguinte, o banco ele pensa sempre em duas pontas, sempre no que eu pego emprestado, e geralmente é um depósito à vista de um cliente, né, que ele tem ali o seu juro que vai ser feito, etc., muitas vezes não tem nenhum juro, né? Acho que uma das maiores reclamações hoje em dia é que se você deixar uma conta corrente não te dá quase nada, apesar de que isso está mudando um pouquinho, né? Algumas contas começam a pagar ali seus 2%, 3%, algumas 4%, etc. Mas você sempre vê que é um juro muito baixo, né? Nós estamos diante de uma época de juros mais altos, então deixar dinheiro em conta corrente é literalmente uma fria, não faz absolutamente nada, a não ser dar ali as opções para o banco poderem expandir em cima disso. Aí no meio você tem a instituição bancária. Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos, hipoteticamente, que o banco fosse pagar 1% pelo seu depósito, 1% ao ano, certo? Que não cobre nem a inflação. Então é jogo para o banco poder fazer isso, né? É vantajoso o banco fazer essa operação. Só que do outro lado, ele precisa colocar em outras coisas. Ele vai fazer aí a sua determinada carteira. Cada banco tem uma estratégia diferente. Alguns têm disposição mais arriscada, outros menos. Claro, seguindo toda a legislação que foi criada ali depois de 2008, né? Quem me acompanha no outro canal sabe do que eu estou falando, das algemas que os bancos precisam ser cautelosos, mas o objetivo é você ter um retorno maior do que isso. Então, digamos que ele pega o seu depósito, geralmente o que o banco faz, principalmente agora com taxas de juros que estão relativamente altas, em money market funds, né, ou bonds americanos, você consegue facilmente ali os seus 4, 5% em renda fixa nos Estados Unidos, né? Aqui eu estou falando de economia americana. E os bancos, eles têm uma necessidade muito grande de ter reservas e ativos que nós chamamos de Tier 1, ou seja, são ativos de excelente qualidade. São ativos que você pode liquidar e ter mais ou menos a certeza que você vai receber mais ou menos o que você pagou por elas, né? Por isso que os bonds americanos entram exatamente nessa categoria, principalmente os de curto prazo, que são os T-bills. Só que muita gente não sabe do pensamento, esquece do pensamento do banco, que é como é que um banco pensa em relação a esse spread. Então, se eu pego 1% e empresto a 5%, as pessoas acham que a diferença é 4%, mas não é. Você tem um lucro de 400%, sendo que o seu custo foi de 1% e o seu rendimento foi de 5%. Então, as pessoas acham que os bancos só trabalham com essas margens extremamente pequenas e não é bem o caso. Agora, a grande questão, que talvez seja uma das maiores sacadas, né, que não se fala muito, é o tipo de ativos que o banco coloca como Tier 1, existe os money market funds, etc., né, os bons americanos, mas muitos bancos usam até 30%, né, desses Tier 1 que estão no balanço dos bancos, estão ancorados a reservas de empresas de seguros, ou seja, literalmente é um tipo de alocação que usa apólices de seguro em cima dos próprios bancos, certo? Seguro de vida, eu estou falando, né? Então, esse tipo de mercado é pouco entendido, que ele é uma camada abaixo
de todos os bancos. Então, os bancos, na verdade, a gente tem a sensação de segurança de que o seu depósito está lá, e você tem o FDIC, etc., que tudo isso que entra ali nos bancos, mas abaixo disso você tem a camada do próprio seguro, que é como os bancos se asseguram. Agora, qual que é a grande vantagem de um banco ter uma própria proteção, ou ele colocar isso em uma pólice de seguro, que a gente chama de Bank Owned, né, Life Insurance Policy? É porque eles têm benefícios fiscais ao fazer isso. Então, quem usa pólices de seguro para proteção patrimonial consegue ter benefícios tax-free, acesso ao dinheiro tax-free. Isso aumenta o seu retorno. Então, já é algo que é feito pelos bancos, mas será que se o banco pode fazer isso, será que pessoas físicas como eu e você podemos? E exatamente isso que uma apólice específica, que é o Index Universal Life, né, permite você fazer exatamente isso, desde que configurado da forma correta, como eu sempre falo em todos os vídeos. A grande sacada do Index Universal Life é o seguinte: ele não é um investimento, então já começa por aí. Você tem uma proteção de seguro de vida, que é normal, né? Vou voltar para esse slide aqui para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Você tem um seguro de vida normal, mas o objetivo do Index Universal Life, ele trata o seguro quando você morre, o death benefit, que a gente chama, os seus benefícios em morte, ele na verdade é algo secundário, é algo que você está só buscando como um benefício colateral, porque a grande sacada dele é o cash value que você coloca dentro dessa pólice. Então você coloca um valor em cash lá dentro que está protegido. Então, primeiro que você coloca ele na camada anterior ao banco, então é melhor do que você colocar num banco, é você colocar numa seguradora, porque se você pensar em todo o sistema euro-dólar, as seguradoras, elas são meio que o backbone, que a gente chama, né, a coluna ali, a espinha dorsal de todo esse sistema, para que ele possa se manter, e isso é o sistema, o centro do sistema euro-dólar. Então, tem esse lado, as seguradoras elas não podem se expor a investimentos extremamente arriscados, etc., ou ter riscos que bancos tomam, porque ela tem uma exigência muito maior de ativos. Afinal de contas, o capital que você tem dentro de uma pólice, você vai ter ali, ela é obrigada a pagar mais do que isso caso você morra, certo? Você tem uma transferência de risco para a seguradora, então ela é obrigada a ter mais ativos do que os seus passivos para justamente poder segurar absolutamente tudo. Só que qual que é a vantagem do Index Universal Life? Você tem um capital que a seguradora, ela em princípio tem acesso a esse valor, e geralmente seguradoras colocam também money market funds que geram aqueles 5% que eu mostrei anteriormente, né, que dão aquele rendimento de 5%. Isso está meio que, digamos assim, garantido, né? Você consegue garantir isso na renda fixa americana. Agora, no Index Universal Life, você tem uma segunda opção, que é de você falar para o banco o seguinte: olha, eu vou abdicar desse direito de receber esse valor de 5% pela possibilidade de ganhar mais. E você indexa o meu cash value, não é investe, porque isso aqui não se trata de investimento, mas sim um veículo de proteção, né, inclusive do seu próprio portfólio e da sua família. Mas você se expõe, você se indexa a SP500, ou seja, você acompanha a performance da SP500 até um determinado teto. Existem casos que não tem teto, mas aí são outros tipos a gente faz um outro vídeo sobre o assunto. E agora, nesse tipo de situação, você não está exposto ao mercado. A seguradora comprou opções da SP500 e você participa junto com ela. Então, ela lucra, porque ela pega o que for acima desse teto, né? Digamos que a SP500 faça ali 20%, você vai levar o máximo que a sua seguradora deixar. A média costuma ser 9, 10, tem seguradora de 12, certo? Em média, digamos que 10%. E ela leva o resto, né? Porque ela tem ali uma opção. Porém, se o mercado cair, se trata de uma opção. Você não exerce essa opção, mas ao mesmo tempo a seguradora também não te paga. Então é uma forma de você participar do upside e você não participar
dos drawdowns. E isso é a parte mais importante de todas, né? Como eu disse em outros capítulos, acho que o outro capítulo que nós fizemos sobre você poder dobrar o seu capital com retornos menores, é que o preço de você cair é muito mais alto do que aquela subida que você acabou não pegando. Evitar os piores dias do mercado é o mais interessante. Então você cria um piso de zero e mesmo você tendo toda a variação do mercado, ou você fica na pior das hipóteses nesse zero, ou ele sobe acompanhando a SP500. E dessa forma, você consegue, inclusive, travar esses ganhos e criar o seu novo patamar. Então, se eu tenho $1 milhão numa apólice de seguro e, de repente, eu fiz 10% e eu ganhei $100 mil que a seguradora foi lá e pagou, você não tem nem a variação do mercado no dia a dia. Você, literalmente, trava aquele valor e ele vira o seu novo piso a partir de agora. É o seu novo principal e ele vai trabalhar em cima daquele principal, percebe? Então é uma forma bem diferente, você não é um portfólio que você tem que ficar olhando porque ele literalmente não varia. Então, essa estratégia de indexação, ela cria uma segregação total do seu capital principal. Então, o seu capital, ele está ali. Você simplesmente entrou num contrato que vai ter um vencimento, geralmente de 12 meses, e no final daquele momento, a seguradora vai auferir quanto que a SP500 gerou no aniversário da sua pólice, e ela vai pagar aquele valor para você e vai debitar o custo do próprio seguro, que é o que você tem ali de benefício em morte, né? Porque digamos que um caso típico de clientes que eu atendo, ele tem seus 55 anos, por exemplo, ele quer colocar $500 mil de cash value, geralmente essa pólice vai ter $1 milhão de benefício em morte, de death benefit, ou seja, $500 mil, você mesmo é o dono desse benefício, certo? Você tirou o risco da seguradora. A seguradora tem o risco dos outros 500 mil. Então você está pagando o mínimo possível, ou seja, um seguro extremamente baixo para quem coloca $500 mil, né? Então você pega o mínimo que a lei americana deixa você fazer para que você faça esses 500 mil crescerem até o momento que ele bate o seu 1 milhão e você reduziu ao máximo o custo do seguro. Então ele começa maior e vai reduzindo. O objetivo, quando você configura da forma correta, é que o seu custo ao longo dos anos seja de aproximadamente 1% ao ano. Então, se eu faço 10, eu ganho 9. Se eu faço 11, eu ganho 10. Se eu faço 12, eu ganho 11, etc. Né, para o resto da sua vida. E em momentos que se você fizer 0, por exemplo, você vai ficar com -1. É o máximo de perda que você vai poder ter, então ele traz muita previsibilidade e é totalmente transparente, porque você sabe exatamente quanto que você vai pagar. A grande graça é esse reset anual, porque diferente de qualquer outro tipo de instrumento, né? No caso, os investimentos, você não tem essa trava de segurança, porque se eu tiver $1 milhão agora e de repente nós tivermos um crash na SP500 de 20%, eu estou com os meus 800 mil. Agora eu preciso de uma recuperação de 25% para voltar onde eu estava antes. Quando você tem esse tipo de cenário que você trava exatamente onde você está, digamos aqui, voltando até para esse gráfico, que a gente está ali com o seu $1 milhão, você fez 10% naquele ano, recebeu $100 mil e agora você está com um novo piso de $1 milhão e $100 mil. E de repente você teve um crash do mercado, deu 0. Você continua com $1 milhão e $100 mil. Porém, existe uma outra vantagem. Geralmente, mercados que têm uma queda muito grande costumam ter uma recuperação agressiva. E o sonho de qualquer pessoa é tentar comprar o mercado na baixa para justamente poder participar dessa subida, certo? E existem, inclusive, estratégias, é aí que você pode fazer a estratégia de não ter limite, não ter esse cap, desde que você pague a seguradora, não existe custo para isso, dependendo do produto que você tiver, né? Onde você, por estar nesse piso que nunca baixou, é como se você comprasse na baixa desse mercado e aproveitasse todo o upside. Então é um conceito completamente diferente que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas ele permite você ter essa trava. Então, depois de 12 meses, principalmente, né, quando você tem ali momentos de crash, é um excelente instrumento para pegar essa recuperação e, melhor ainda,
travar os ganhos para o resto da vida. Então ele fica ali como seu novo principal e esse dinheiro não participa do mercado, não participa nem mais daquele contrato de opção. Ele é parte do seu novo principal e todos os percentuais vão fazer um juro composto agora em cima desse novo valor. Percebe? Então, mesmo que você tenha retornos menores do que você simplesmente investir no SP500, o fato de você ter uma proteção tão agressiva de não deixar ele ir para baixo com as oscilações do mercado, faz com que você possa ter um crescimento exponencial, às vezes até mais rápido, dependendo da estratégia que você usa. Mas é claro que num Roth IRA, por exemplo, né, que é uma das contas que eu falo bastante aqui pelo Omnimacro, você usar o portfólio Omnimacro para justamente segurar as ondas desses momentos aqui de uma maior volatilidade é exatamente o que a gente busca. Na verdade, nós estamos tentando imitar o comportamento do IUL sem ter a limitação do cap. Então, os dois são uma situação bem interessante. Só que a graça não é nem essa. A graça principal é onde é que entra o carry trade, né, nessa situação, né? O grande objetivo aqui é você criar eu vou até colocar aqui, ó, você criar o seu próprio carry trade pessoal baseado em como você acessa o seu capital. Essa é a grande graça. No momento em que eu tenho a mesma policy de $1 milhão e 100 mil dólares, por exemplo, digamos que eu queira 100 mil dólares, agora eu quero usar isso aqui para minha aposentadoria, certo? Eu quero usufruir desse capital que está ali. Eu não preciso esperar a morte acontecer, que é o problema pelo qual as pessoas não gostam muito de seguro de vida, porque a pessoa que contrata não é a pessoa que vai usufruir daquilo. Mas o IUL, ele é feito para benefícios em vida. Então, o acesso ao seu capital é feito de tal forma que você, na verdade, tem duas formas de fazer isso, mas uma delas é a mais interessante de todas, que é o que eu vou falar aqui. Você permite que obviamente, uma das formas de você acessar é você sacar, certo? Se você fizer isso, você pode ser tributado em cima dos seus ganhos, isso não tem uma cobertura específica, mas pior, você reduz o seu principal, que é exatamente o que acontece em investimentos tradicionais e corretoras. Você faz o cálculo, aqueles famosos 4%, justamente levando em consideração tudo que você tem que pagar de imposto, ou o fato de você reduzir o seu principal, contando com momentos em que talvez o momento que você está precisando daquele capital, você está no mercado de baixa, e isso afeta o seu psicológico. Então, você não sabe, você fica esperando o mercado voltar para depois sacar, mas a sua vida é agora. E às vezes você tem uma emergência que te força a sacar e fica pior ainda. E aí você tem um valor menor ainda que precisa ter um percentual muito maior para voltar ao 0 a 0 para absorver aquele seu saque. Aqui esse conceito simplesmente não acontece. Por quê? Você ter cash value em uma seguradora literalmente significa que você tem o melhor colateral que existe, ou seja, você tem uma calção onde você pode tomar dinheiro emprestado, lembrando, carry trade, da forma mais barata possível, que é diretamente com a própria seguradora que já tem uma policy com o seu cash value lá, e você pega esse capital de terceiros. E geralmente, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a maioria das seguradoras tem juros entre 5% a 6,2%. Só que a graça, às vezes você pode achar que isso é bastante alto, só que a graça disso daqui é que ao pegar esse empréstimo que tem um juro um pouco maior do que uma outra modalidade, onde você pegaria 2%, por exemplo, ela permite que o valor que você pegou emprestado continue dentro da sua conta, dentro da sua policy de cash value, crescendo junto com a SP500. Então, ao você ter um ano típico, onde você vai ter uma SP500 que vai fazer seus 15%, 20%, 12%, etc., e digamos que você receba 10% na sua policy, você teve um custo de empréstimo de somente 5%. Você acabou de criar um carry trade, uma arbitragem. Agora, Renault, é garantido que todos os anos você vai poder fazer isso? E se a SP500 tiver uma queda? É verdade, você tem um custo desse empréstimo. Mas vamos entrar no exemplo do 100 mil, por exemplo. 100 mil, 5%, são 5 mil dólares de custo que eu vou ter. Então, qualquer valor que eu fizer, digamos que dê 2%, 3%, qualquer coisa nesse sentido, você já consegue cobrir rapidamente
o custo do seu empréstimo. E muitos estão preocupados com 100 mil, certo? Esse 100 mil é a graça do jogo. Você não precisa devolver isso, porque são seus termos. Você, na verdade, está diante de um dos poucos tipos de contrato de empréstimo que você pode fazer nos Estados Unidos, onde você não precisa de credit score. Você não precisa nem falar para que você quer o seu dinheiro. Na verdade, é o de capital de terceiros, mas você está colocando o seu dinheiro como colateral e para eles é uma operação extremamente segura. Eles vão adorar fazer isso porque eles lucram junto nessa operação, mas você está agindo como um banco. Então, a melhor coisa que você pode fazer é justamente utilizar essa arbitragem, porque a própria apólice, que é o colateral, cresce numa velocidade ao longo dos anos mais rápido do que a velocidade do empréstimo. Então você consegue criar dinheiro, imprimir o seu próprio dinheiro como se fosse um banco dentro da sua pólice, fazendo com que ela seja autossustentável ao longo dos anos, mesmo que todos os anos você faça saques de 100 mil, porque os 1 milhão e 100 mil dólares que estão lá vão acabar virando 1.200, 1.250, ele não diminui, ele continua crescendo como se você não tivesse feito nenhum saque. Essa talvez seja a maior graça do negócio. Você duplica e alavanca o seu capital, transformando em dois bolos completamente diferentes. Agora, talvez você se pergunte, né, Renaud? Quando que eu vou, se eu estou fazendo esse movimento todo, parece a coisa perfeita, né? Quando que eu vou ter que pagar isso de volta, né? Isso você paga, na verdade, com o Death Benefit. Se eu tenho um Death Benefit, eu vou crescendo isso aos poucos, ao longo dos anos, né? Se você, digamos que uma apólice bem feita com a SP500 dobre o valor a cada 10 anos, digamos assim, né? Pode ser 7, pode ser 8, pode ser 10. A cada 10 anos você dobra, esse 1 milhão vira 2, 2 viram 4, 4 viram 8 ao longo das décadas, né? Quanto mais cedo você fizer essa apólice, mais você consegue fazer o juro composto, obviamente, como qualquer instrumento financeiro de juro composto, mas durante a sua aposentadoria ou a sua vida de renda, né, de renda que você tira dessa apólice, você teve aí um total de uso de 2 milhões, mas a sua apólice vale 4, vale 5, 4,5. Na hora da sua morte, ao passar isso para os seus filhos, isso é debitado do Death Benefit e os seus filhos continuam com 2,5 milhões e você usufruindo de 2 milhões. Então, esse tipo de apólice é o único instrumento no qual o grande trunfo é o passar para a próxima geração. Porque você consegue, ele faz o que a gente chama de blossom. Eu vou falar em outro capítulo exatamente sobre essa parte do blossom, como se fosse florescer. Ele era um valor, mas ele aumenta justamente na sua morte, fazendo com que você passe tudo isso. E a melhor parte, isso também é tax-free. E o usufruto desses 100 mil dólares por ano também não é imposto de renda, porque ele se trata de empréstimo. Então você consegue acumular tax-free, crescer tax-free, usufruir em vida tax-free e passar para os seus filhos também tax-free. Então você cria liquidez, segurança, ao mesmo tempo em que você blinda o seu patrimônio contra as quedas de mercado que você veria normalmente, né? Que são essas quedas aqui. Então, obviamente, não é para você colocar tudo numa apólice, ele faz parte ali, é uma das armas que você tem juntamente com o Roth IRA, que vai ter ali um upside maior, continua sendo tax-free também, mas você precisa gerenciar, talvez ali com os nossos indicadores Omni-Macro também, com o mínimo de drawdown, mas você vai ter que aceitar que alguns anos você vai ter um certo drawdown, mas às vezes a gente pode conseguir 30%, né? Que às vezes você não vai conseguir num IUL necessariamente, exceto em condições raras. É possível, mas não é a regra. O conjunto dos dois é que vai definir o que é melhor. Às vezes você pode pegar do Roth IRA, às vezes, principalmente em momentos de emergência, você teve exemplos ali do Walt Disney, né? Quando teve problemas na hora de criar os parques e precisava pagar folha, etc. Ele tirou também de apólices de cash value de seguro, que é um outro tipo, inclusive, que é o whole life, né? Com juros fixos, etc. Só que o IUL, ele te dá
ele talvez faça esse tipo de estratégia ainda em esteroides, né? Que ele existe há menos tempo, ele existe desde 1980, e é dos produtos que mais bem se consolidou, porque ele usa justamente os princípios macroeconômicos da SP500, com uma grande recicladora de capital e é um excelente índice para você usar as suas opções e poder ter esse tipo de crescimento dentro de uma pólice de seguro como se ele fosse investimento. Mas ele não é. Se ele fosse, você estaria sujeito a volatilidade dos grandes mercados. Então, o grande trunfo aqui é você poder duplicar o seu dinheiro e criar ali uma grande alavancagem, onde você faz o seu próprio carry trade. E lembrando, se eu pego ele a 5% e invisto e consigo ter 10%, eu não tenho 5% de spread, eu tenho 100% de spread, porque agora você pensa como um banco e não como uma pessoa física comum. E isso daqui pode alavancar business. Você pode criar um IUL especificamente para ser o seu próprio banco, onde você não precisa de autorização para poder alavancar o seu próprio dinheiro. E existe, inclusive, a possibilidade de você falar, peraí, eu preciso pagar isso de volta só na morte? E se eu quiser pagar um pouco antes para liberar cash value? Isso também é possível. Digamos que você queira fazer a absorção de um grande valor que você recebeu e você já tem uma pólice vigente que você já usou parte dela e de repente entram novos $300 mil e você não sabe muito o que fazer com eles, você pode usá-los para pagar parte da sua dívida. Isso, inclusive, ajuda com os seus impostos de renda. Talvez seja uma das coisas mais... É mais avançada essa estratégia, mas é uma das coisas mais bonitas que eu já vi de engenharia financeira que você pode fazer dentro dos Estados Unidos. Então, talvez o IUL seja uma das coisas menos entendidas pela maioria, mas quando você entende como usar esse canivete suíço, ele pode ser extremamente poderoso para que você faça o seu próprio carry trade.